Vamos lá. Em relação à SAF, também pegando esse gancho que você falou da melhoria de São Januário, tem o Maracanã também. Então eu queria saber qual é o projeto de vocês em relação ao Maracanã, qual vai ser essa questão do Maracanã dentro do Campeonato Brasileiro, como é que o Vasco pretende utilizar o Maracanã e como é que está tudo isso? Então vamos lá, se vocês me permitem, Maracanã é um tema, importante que a gente tem que colocar na mesa. O Vasco, desde o momento da virada de SAF, a gente sempre disse que o Vasco tem que estar no Maracanã, o Maracanã é a casa do Vasco, vai continuar sendo a casa do Vasco, e eu acho que é inaceitável a gente não estar sentado na mesa para discutir Maracanã. Tá? Desde o começo, a gente conversou com todos os agentes importantes nesse processo, a gente conversou com o governo, com a Casa Civil, com os outros clubes, com todo mundo, a gente trouxe parceiros importantes para que nos auxiliassem nesse processo. Então, Maracanã é importante, Maracanã é a casa do Vasco e a gente vai brigar para estar no Maracanã, porque a gente entende que não é possível se em novembro do ano passado, outubro do ano passado, a gente disse ao governo que gostaria de participar de qualquer termo de permissão temporária ou até da concessão, e a gente vai chegar em abril, não só a TPU, né, que é o termo temporário de permissão temporária, ele vai colocar na mesa, a gente não ser nem chamado para essa conversa. Acaba agora, dia 25, o contrato atual, já foram feitas 6 renovações. O Vasco, desde de outubro do ano passado, fala claramente que quer participar e a gente não é nem chamado. Então, isso a gente não vai permitir mais. O Vasco tem, sim, interesse em participar da concessão do Maracanã e a gente entende que isso é importante para o clube, para o seu torcedor e para o investidor. E a gente vai brigar pelo nosso direito. Então, dito isso, o que a gente tem feito nesse processo? A gente tem não só falado publicamente, a gente tem feito reuniões, a gente tem apresentado as nossas discussões e as nossas dúvidas ao pessoal do governo, da Casa Civil, tivemos reuniões com a Casa Civil, tivemos reuniões com o governador, colocamos o Ministério Público a par de tudo o que está acontecendo, fomos no TCE apresentarmos que existe uma demanda que tem que ser resolvida pelo TCE, pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, o que eu quero deixar é, a gente tem sim interesse no Maracanã, a gente vai participar e a gente acha inaceitável não ser nem chamado para essa conversa. Agora, sobre investimento do elenco, né? Como é que está esse planejamento do que foi feito até nesse primeiro período, nesse primeiro momento, né? Cerca de 100 milhões, 110 milhões de investimento. E o que o Vasco pretende agora para a segunda janela? Se pretende, de repente, contratar 2 a 3 reforços para a segunda janela em julho ou utilizar o investimento só de setembro, de 190 milhões? Como é que está esse planejamento passo a passo, né? Se o Vasco pretende, de repente, contratar dentro do futebol brasileiro, nesse intervalo da janela, como é que está tudo isso? Então, acho que o Vasco, no começo do ano, a gente fez uma das maiores janelas da história do Vasco. Acho que ninguém aqui vai ser contra isso. A gente foi muito criterioso nas aquisições de atletas. Eram atletas com potencial de crescimento, mas a maioria dos atletas já são realmente Copa do Mundo, você tem seleções. O Vasco, ao mesmo tempo que trouxe 14 atletas, a gente teve que dispensar outros 20. A gente trouxe um diretor técnico, a gente trouxe um novo técnico. Então, a gente entende que é um processo. Analisando com calma, a gente participou de 2 competições no Campeonato Carioca, a gente foi competitivo todos os nossos jogos, a gente chegou à semifinal, a gente terminou em terceiro. Entendo que o Vasco tem que entrar para brigar, mas é um processo. Então, a gente foi muito criterioso nesse aspecto. Na Copa do Brasil, infelizmente, a gente saiu... assim como torcedor, a gente ficou frustrado com o resultado, não era o resultado que a gente queria, mas, de novo, fomos competitivos, a gente está sempre buscando melhorar. Eu não vou entrar no mérito se a gente vai trazer 1, 2, a gente sempre está em constante... a gente aplicou um orçamento, a gente deu esse orçamento para o Paulo, com a diretoria de futebol, e a gente vem, ao longo do tempo, certificando que a gente está cumprindo com as metas e, se tiver oportunidade de mercado, o Vasco vai estar ciente e vai buscar aquilo que seja melhor para o clube. Luiz, bom dia. Fábio, do canal Fanático Vascaíno. Ainda dentro desse tema reforço, depois eu quero voltar no Maracanã, ficou nítido no Campeonato Carioca e na eliminação precoce na Copa do Brasil que o Vasco não tem um meia de criação, um camisa 10, né? E agora, literalmente, nem o camisa 10 tem, porque o Nenê foi embora e a camisa 10 está vaga nesse momento. O que vocês pensam em relação a isso, já que a grande janela do meio do ano pode possibilitar, né, tem essa chance de abrir um mercado maior, jogadores fiquem sem contrato, enfim, alguns que já estão terminando. O que você pensa em relação a isso, você, já que é o CEO da SAF do Vasco?
Planejamento de futebol, de novo, acho que a gente trouxe 14 atletas, entende que podem existir algumas lacunas. A gente tem trabalhado muito em contato com o Paulo, com o treinador, com o diretor técnico, com o Abel, com o Maurício, para entender o que é melhor para a gente, para o Vasco nesse momento. Como você sabe, não necessariamente um camisa 10 é tão fácil. Acho que poucos clubes têm no Brasil um camisa 10, por isso que você tem várias formas diferentes de jogar. Tem clubes que não jogam com camisa 10 clássico, você tem forma, dependendo da forma que você jogue, o meia pode jogar por dentro, pode jogar por fora. Eu não vou entrar nessa questão tática, que eu acho que tem gente mais especialista que eu nesse aspecto, mas a gente vai estar atento. O Vasco hoje entende que é um elenco muito competitivo, como o Vasco há muito tempo, de repente, não tem. Fomos criteriosos nas escolhas, trouxemos atletas que hoje já têm entregue resultado, tem outros que a gente sabe do potencial que podem entregar mais ainda, e que a gente vai estar atento. Acho que o torcedor vascaíno sabe que quando se houver uma oportunidade, a gente vai buscar dentro do que é planejado pelo investidor, pelo técnico e dentro de um orçamento que a gente consiga cumprir. E aí, voltando ao assunto Maracanã, você disse aí, não, o Vasco vai fazer de tudo para participar. Esse tudo significa ir à justiça, porque talvez seja o último passo que o Vasco ainda não deu, porque conversar com todo mundo você já colocou, governador, TCE, enfim, todo mundo, o Vasco já conversou. E vocês percebem uma má vontade com o Vasco nesse processo? Porque o tempo todo ele está alijado dele? A gente até entrou na justiça no ano passado, se você lembrar, a gente no jogo contra o Sport, a gente teve negado pelo consórcio uma participação num jogo, a gente teve que ir à justiça nos deu esse ganho de causa e conseguimos jogar. 65 mil pessoas, em menos de um dia a gente vendeu, então a gente entende o tamanho da torcida do Vasco. A torcida do Vasco hoje, ela tem disposição a ir a Maracanã, ela entende que o Maracanã também é sua casa. Então, por essa razão e pela torcida, a gente tá conversando e está sendo muito atuante nessa questão. Então, se tiver que entrar na justiça novamente para que a gente participe, seja de um jogo ou de um consórcio ou de um edital, a gente vai estar disposto a fazer isso sim. Porque o Vasco entende sua dinâmica, entende a sua importância dentro da indústria do futebol carioca e a gente entende que a gente tem legitimidade para brigar. Porque se no passado a concessão era feita para clubes de futebol com um número de requisitos, o Vasco cumpre com todos eles. Então, se eu estou pensando no longo prazo, acho que o edital dizia 50 anos, pensando nos próximos 50 anos do Vasco, o Maracanã tem que fazer parte. E o Maracanã, e a gente hoje sentado na cadeira, vai fazer com que o Maracanã realmente faça parte, não só de hoje do Maracanã, como para o futuro.